Olá pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam me ouvindo. Vamos começar então a apresentação. Larissa já respondeu aqui. Então a gente tem mais uma oficina, né? Mais um curso, um mini curso. E essa oficina de hoje vamos falar sobre a humanização e os desafios do Sistema Único de Saúde. E estiveram aí ativamente ajudando na montagem desse material a Fabiane, a Júlia Lemos, João Vitor Manso e a Larissa Abreu. Agradeço também a todos que estão participando e aos outros do grupo Penso que também ajudaram a construir esse material que a gente vai ver aqui no final, os integrantes. Então, falar de humanização é uma coisa muito complexa no período que a gente está passando agora, mas é uma forma que a gente tem de conseguir estimular que esse assunto ele seja trazido à tona para que a gente discuta cada vez mais sobre esse conteúdo. Sempre dá uma travadinha no início, mas depois melhora. Então, nessa oficina, a gente vai tentar o máximo possível levar as informações até vocês que tenham relação com a prática, né? Por isso a gente tem o nome oficina. Então a gente vai procurar discutir os aspectos envolvidos no processo de humanização, ressaltando os desafios para o SUS, despertar o olhar crítico de vocês sobre a prática do cuidado humanizado e interagir com vocês de forma remota. Então a gente tem esse curso de hoje, dia 31 teremos um outro curso também falando de políticas, né? Quem tiver interesse pode se inscrever. A gente também já deixou lá no início as informações sobre nossas redes sociais. Então, como a gente quer sempre interagir, a gente vai tentar fazer agora nosso primeiro momento de interação, onde vamos perguntar para vocês, quando se fala em humanização, o que vem na cabeça de vocês. Então, no chat agora vai aparecer lá o endereço e o PIN, e a Larissa ou a Fabiane vão projetar a tela delas, para a gente poder ver o que vocês pensam sobre o que vem à cabeça quando fala em humanização. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar isso. Então já aparece aqui para a gente o endereço e o PIN. A Fabiane já está projetando para a gente ver as respostas. Então tá aí. Quando se fala em humanização, o que vem na cabeça de vocês? Cuidado pautado no direito do usuário, cuidado integral, 7 participantes. Acolhimento do paciente. Integralidade, acolhimento. Acolhimento aparece bastante, 3 vezes. Atendimento e respeito às diferenças do indivíduo. Atendimento de qualidade, tratar o ser humano como um todo, né? Acolhimento, chama atenção muito respeito também, empatia, respeitar as diferenças. Empatia está aparecendo mais, né? Em primeiro lugar. Depois fica ali naquela
no respeito. Agora o respeito está chamando mais atenção também. O interessante desse recurso é que, além da gente conseguir interagir com vocês, a gente consegue montar o que vocês estão pensando sobre o que é humanização para a gente poder delinear a nossa apresentação. Então, respeito e empatia aparecem bastante vezes. Tá vendo? Aí, cuidado integral, que é uma coisa importante. A gente viu no primeiro curso, né, que a integralidade, ela, como um princípio do SUS, pode ser muito bem norteada por essa política de humanização. Então, eu acho que para mim já está bom. Tem 13 participantes. Eu vou colocar isso na tela. Então, empatia, cuidado integral chama bastante atenção. Acho que agora já pode suspender a transmissão, Fabiano. Eu vou começar a transmitir aqui. Apareceu também a palavra direito. Achei muito interessante. Então aqui a gente volta, né, com as ideias de vocês para a gente poder somar na apresentação. Então vocês falaram direito também no finalzinho. Eu fiz o print um pouco antes, mas apareceu respeito, empatia, cuidado integral e direito. Então isso que vocês falaram é importante, tem muita relação com o que a gente vai ver. E vamos começar fazendo um levantamento, né, histórico para a gente entender um pouco sobre a humanização. Então, no século XVIII, o cuidado, como a gente sabe, era prestado ou por hospitais de caridade, né, ou pelos médicos que eles prestavam cuidados às casas das pessoas, indo até as casas das pessoas, sendo um contratado, né, um andarilho. Então o médico não ficava fixado a um hospital. Já no século XIX, teve um avanço muito grande da microbiologia. Então se descobriu a causa biológica das doenças, né? Essa coisa do positivismo, tudo tem que ter uma causa, isso veio de onde, qual a explicação científica para isso. Então, com o tempo, a descoberta do microscópio e tudo mais, a gente foi avançando de algo que era casa de caridade e médico raro que aparecia de vez em quando, as enfermeiras cuidando, as irmãs de caridade, para o avanço da microbiologia, até chegarmos hoje a pensar em tecnologia, controle de gastos, preocupação com qualidade e até ter, né, recursos como operações à distância com robôs. Então a humanização ela precisa ter esse amparo anterior para a gente conhecer de onde que a gente veio, para entender para onde possivelmente a gente vai. Então Florence Nightingale, né, a matriarca da enfermagem moderna, ela já falava nos seus livros, principalmente nesse livro Notas, né, sobre a enfermagem, ela coloca que o ambiente é muito importante. Então a gente sabe que a humanização já estava implícita nas obras de Florence, de forma direta ou indireta, porque quando a gente observa um ambiente preparado, né, e a gente vai ver depois que a ambiência faz parte da humanização, você se sente melhor. E ela já fazia isso, né, nos hospitais de campanha durante a guerra, abrindo todas as entradas de ar, fazendo com que os soldados se recuperassem mais rápido, medidas de higiene, limpeza. Isso tudo veio a corroborar, né, a contribuir com uma ideia de humanização muito tempo atrás. Então, na parte 1, nós vamos ver o que é a humanização, vamos fazer alguns questionamentos, vamos ver a humanização no SUS e alguns desafios iniciais. Então, a conceituação de humanização, né? Se a gente for até o dicionário, então a gente acha lá que é a ação ou efeito de humanizar ou humanizar-se, tornar-se mais sociável, gentil ou amável.
E quando a gente procura, né, aprofundando ainda mais em outro dicionário, a gente vai encontrar que humanizar é tornar humano, dar condição humana a, tornar benévolo, afável, fazer adquirir hábitos sociais polidos, civilizar e amansar, que tem muito a ver com o que vocês falaram lá, né, no início, tratar de forma humana, tratar com respeito, porque olha só, o que não é, né, humano, né, a gente pode ver aqui, ó, a pessoa, para ser humana, tem que ter hábitos sociais polidos, né? Civilizada. E amansar animais também, humanizar. Olha que estranho, né? Um cavalo humanizado. Desumano. O que não é humano, é bestial e é cruel. Então, o conceito está associado ao direito à saúde e ao desenvolvimento do cuidado nos serviços de saúde, né? Entendendo que o usuário ele tem uma autonomia, né? E ele é protagonista no contexto como cidadão. E o que não é humano, né? Desumanizar, né? Então, a gente viu também que desumano é a ação e efeito de desumanizar. É a pessoa que não tem, né, hábitos polidos. É a pessoa que ela perde a sua essência humana. E como vocês falaram, né, online agora há pouco, nós temos a ideia de acolhimento, de respeito, de empatia e de direito. Então, isso é algo que a gente precisou pegar de vocês. Então, será que no decorrer da espécie humana, né, da existência da espécie humana, ela perdeu a sua essência? Será que a gente deixou de ter, né, essas ideias, esse comportamento polido, né, a educação, pensar no direito do outro, ser empático? Será que a gente perdeu isso com o tempo? Né? Isso é importante que a gente discuta para falar de humanização. Então, humanizar surge como uma oposição à violência física, psicológica, aos maus tratos, né? Porque maus tratos ele pode ser simbólico, pode ser representado por não atender uma pessoa com dor, não atender adequadamente uma pessoa, não atender às demandas e expectativas de uma pessoa. Então, isso é muito importante a gente pensar. Ainda mais hoje em dia, quando a gente vive na superficialidade e na banalização, né, da violência, do ódio, da morte. Então, pensar em humanização hoje é algo que já é complexo e difícil. Então, se a gente for olhar também por outro lado e com outros autores, pensar em humanização é também pensar de que a gente nasce de forma humana, né, de forma a acolher, a respeitar, a ser empático, né, a pensar integralmente no outro e pensar no direito do outro. Né? Leonardo Boff já diz que sem cuidado o ser humano deixa de ser humano, desestrutura-se, definha, perde o sentido e morre. Então, cuidado significa um fenômeno existencial básico. Então, se a gente não cuida, né, não é humano com o outro, o fenômeno que possibilita a base da existência humana é você pensar no outro de uma forma, né, de respeito para que você cuide do outro. Então, esse cuidado é desde você ajudar a fazer uma comida em casa, você ajudar o seu filho, o seu irmão a estudar, é você dar atenção ao outro, você compreender o outro como ele é. Então, isso é importante. Por isso que foi relevante a participação inicial de vocês. Então, humanização no SUS. Né? Então, o SUS entende que a humanização é valorizar os usuários, né? Os trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde, valorizar a autonomia, ampliar a capacidade de transformar a realidade em que vivem, né? Poder escolher, poder decidir sobre o seu tratamento, ele ter direito, como vocês falaram. Então, a definição mais completa que eu encontrei foi que a humanização entende-se como a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde, que a gente viu lá no início. Então, esses valores eles norteiam esta política, que é a autonomia, protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, né, para eles tomarem decisões adequadas sobre o seu tratamento, sobre uma escolha de qual o sistema que eles querem que seja implementado de atendimento para aquela comunidade, estabelecimento de vínculos solidários, né? Por isso que é muito importante ter agente comunitário de saúde que entenda da região, que mora na região, a participação coletiva no processo de gestão, acabei de dar um exemplo anterior, e a indissociabilidade entre atenção e gestão. Então é uma coisa bem complexa
com aspecto político e legal, né? Diferente daquilo que as pessoas entendem como humanização sendo algo de vou passar a mão na cabeça, vou olhar nos olhos, vou tocar a pessoa. Também é isso, mas antes de mais nada, como vocês colocaram muito bem na apresentação de vocês, na participação, é também um direito, né? É algo que está vinculado aos direitos e à cidadania. Então, quando a gente observa a humanização do SUS, a gente pensa em gestão, participação, aspecto político, que tem a ver com negociação, ético e de acolhimento. E quando a gente olha na humanização ontológica, né, que nasce com o sujeito, como Leonardo Boff fala, a gente está pensando em essencial, em integral, em fenômeno social, em peculiar do ser humano e também de acolhimento, né? Ninguém vai ver uma velhinha na rua cair e não vai tentar ajudar ela a levantar, só se você for um psicopata, né? Uma criança que perde uma chupeta, você não vai deixar de pegar essa chupeta e passar para essa criança. Então, a humanização, os atos de empatia, de acolhimento, de solidariedade, esses atos, essas ações, essas características já nascem com o ser humano, né? Mas quando a gente vai colocar isso dentro do SUS, tem que ter um aspecto gerencial, né? Tem que ser algo que esteja escrito de uma forma num documento que fique de uma forma que todos entendam. Então, é uma coisa e também é a outra, né? Então, os desafios iniciais que a gente observa é que o cuidado vem sendo ensinado e desenvolvido com a prática com ênfase em técnicas, intervenções, né? Essa ênfase em técnica geralmente envolve um tratamento curativo, principalmente no ambiente hospitalar, mas isso não está fora de ocorrer no ambiente também de atenção básica, né? Então, esse cuidado voltado para ênfase na prática e na técnica dá uma ideia de que você não observa a pessoa, mas sim o que você está fazendo, o material, né? O recurso tecnológico. Então não importa, por exemplo, a pessoa tendo uma crise hipertensiva, se você for olhar se ela está com o olho vermelho, se ela está sudorica, se ela está tonta, se ela está se debatendo lá, você vai olhar o aparelho, né? Sendo que você conversando com essa pessoa já poderia baixar essa pressão, né? Isso vários autores já dizem. Então, valores embasados no capitalismo e individualismo prejudicam muito a ideia de humanização. Por quê? Porque as pessoas elas acham que tendo dinheiro elas são superiores e melhores que outras, né? E ela não precisa contribuir com nada coletivo, porque ela pode cuidar da vida dela sozinha. Então, dar um exemplo disso aí é próprio recursos que a gente passa hoje de necessidade de atividade física que as pessoas querem fazer, né? Então, se eu tenho os meus aparelhos de ginástica, eu não preciso me preocupar se uma unidade básica de saúde precisa ter atividades conjuntas de exercício físico. Claro que a gente está no meio da pandemia, né? Estou dando um exemplo aqui fora da pandemia. Mas vamos pensar em um outro exemplo. Eu não preciso me preocupar com a qualidade da água porque eu tenho o melhor filtro do mundo para poder filtrar minha água. Então, é uma ideia individualista, né? E capitalista, que isso vem da ideia de dinheiro, de lucro, né? Da venda que as pessoas têm que comprar para poder ser alguma coisa. E o toque humano acaba sendo dificultado por causa da pandemia, né? Então a gente vê alguns recursos tecnológicos sendo aplicados de uma forma correta para que você se aproxime da família. Aqui uma videochamada, né? A pessoa internada, e aí o toque ele continua existindo. Se você utilizar todo o material adequado, ele continua existindo, né? Outro desafio, né, ênfase nas tecnologias, como a gente estava falando anteriormente, e a negligência das ações humanas. Então, por exemplo, a gente tem tecnologias leves e pesadas, né? Como a gente deu o exemplo ali do aparelho de pressão. Então, o aparelho de pressão ele é um exemplo de uma tecnologia pesada. E a tecnologia leve seria você conversar com a pessoa, né? Isso está descrito em Merri. Então, esse cuidado fragmentado da medicina dos órgãos, né? Tipo, eu tenho que ir num médico para poder descobrir o meu problema de visão, né? Então eu vou no oftalmologista. E aí o seu problema é um déficit alimentar de uma vitamina, né? Vitamina A, ou algum problema de absorção, que seria algo intestinal. Então você vai no oftalmologista, depois ele te encaminha para um clínico, que te encaminha para um gastro.
que te encaminha para o nutricionista. Então, cadê a visão holística, a visão completa, a visão integral do sujeito, né? Lembrando que integralidade é pensar no paciente como um todo e holismo é também pensar no ambiente, né, onde ele mora, na posição da lua, das marés, da ecologia onde ele está inserido. Então, o holismo é algo muito maior, né? Então, eu estou explicando isso porque as pessoas falam em holismo dentro do hospital. É muito difícil, né? No máximo, você vai fazer um cuidado integral. E aí a gente vê também a falta de filosofia de trabalho e ensino voltado para a humanização de maneira efetiva. Ou seja, a gente não tem dentro do ambiente de trabalho, né, a estrutura hospitalar ou a estrutura do posto ou algum lugar onde trabalha não é voltada para um ambiente humanizado. Dando um exemplo bem claro, é só você pensar na estrutura de uma empresa como a Google e pensar no ambiente hospitalar. Ah, você está dizendo que o hospital tem que ser igual ao Google? Não, não tem que ser. Mas se você visitar, por exemplo, um hospital da rede Sara ou qualquer outro hospital que tem um ambiente muito mais agradável, você vai perceber que isso facilita muito a sua tranquilidade naquele ambiente e se sentir melhor ali e não se sentir num ambiente inóspito. E sem contar as crises de relações que existem dentro dos hospitais, né, e violência contra os profissionais, isso tudo tem a ver com o sistema que a gente vive hoje. Então, as ações humanizadoras elas devem ser voltadas para vários aspectos, né? Para você fazer um cuidado humano, ele tem que estar voltado para a organização toda, para o ambiente, para o uso adequado da tecnologia, nas inter-relações e nas atividades de cuidado. Então, o atendimento humanizado ele vai desde o atendimento da porta lá do recepcionista até a beira do leito, ou desde o vigilante lá na porta da UPA até lá dentro no atendimento no consultório, né? E aí a gente pode levar isso para o posto de saúde, para a policlínica, para todos os ambientes. Ou seja, não dá para você ter um ambiente humanizado se todos não estiverem treinados e a estrutura não for voltada para isso. E falando nisso, vamos agora ao nosso outro momento, né? O nosso segundo momento de interação. Por que às vezes o ser humano age de forma desumana? É isso que eu quero saber de vocês. Vou tirar minha tela aqui e vou voltar para lá e vamos deixar a Larissa ou a Fabiane projetarem aí e aí vai aparecer o PIN que já está aqui para vocês, ó. O endereço e o PIN 10214. Por que às vezes somos desumanos? Mais 2 minutinhos para a gente montar a próxima tela para passar para a próxima etapa. Falta de cuidado, falta de empatia, preconceito. Ignorância. Vamos ver qual que vai ficar. Os 3 mais. Os 3 mais da outra vez já estão anotados aqui. Não, preconceito e falta de empatia estão sendo os mais indicados aí. É interessante, né? A gente pensar que para cuidar do outro não é necessário a gente viver livre de preconceitos. Falta de empatia, preconceito e egoísmo acho que já ficaram bem visíveis assim para mim. Eu vou dar o print aqui na tela e vou colocar lá na aula. Então, Fabiane, pode, por favor, retirar.
Eu vou voltar a apresentar aqui. Então aqui, participação de vocês. A gente tem o que faz a gente ser desumano, falta de empatia, egoísmo e preconceito. Ou seja, foi aquilo que a gente tinha conversado antes mesmo, né? A relação. Então agora na parte 2 nós vamos falar sobre política nacional de humanização, os princípios dessa política, as diretrizes da política e os objetivos dela. Então, desde 2003, quando foi criada, né, ela busca efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, e incentivando as trocas solidárias entre os gestores, trabalhadores e usuários. Então, é importante que a gente saiba, né, quando a política foi criada e para que ela foi criada. Então, ela busca estimular a comunicação entre os gestores e trabalhadores e usuários, visando criar processos que combatam atitudes e práticas desumanizadoras, né, como a gente falou, que inibem a autonomia do sujeito. Então, os profissionais de saúde e os usuários, eles têm que estar sempre em sintonia, né? Então, esses princípios que envolvem a Política Nacional de Humanização é a transversalidade. Então, a gente percebe que, por exemplo, tudo que a gente viu no primeiro curso, né, que foram os princípios do SUS, a humanização está transversal a todos eles, né? Então, a gente consegue fazer humanização atendendo mulher, criança, idoso e por aí vai, né? E isso também fazendo integralidade, universalidade, né? Pensando na descentralização, no sistema de referência e contra-referência, e já falando diretrizes. Então, isso tudo é possível a gente fazer humanização em vários aspectos, inclusive durante a pandemia, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, indissociabilidade entre a gestão e a atenção e gestão, né? Não pode, o paciente ou cliente, ele é atendido, mas ele também participa da gestão. De que forma? Ele participa da gestão escolhendo o tratamento dele de forma integral, mas ele também participa porque ele pode, através das conferências e conselhos, como a gente viu na primeira aula, e vamos ver também no outro minicurso, eu falei aula até agora, e aí a gente vai ver que essas reuniões fazem com que tenham votos, né? A gente viu lá que usuários, eles compõem uma porcentagem significativa dessas comissões. Então, esse protagonismo é ali, nesse momento também realizado. E o usuário ele é corresponsável, ele tem autonomia e também do coletivo, né? Ou seja, você escolhendo seu tratamento e também escolhendo como você deve e quer ser atendido. Então, essa transversalidade reconhecer as diferentes especialidades e práticas de saúde que podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Ou seja, o ser humano, quando chega para ser tratado, ele não é um vazio, né? Ele tem história, ele tem uma bagagem com ele. Então, será que conhecemos esse sujeito? Né? E como que a gente pode conhecer esse sujeito? Acolhendo, como vocês falaram lá na primeira participação. Então, juntos esses saberes podem produzir uma saúde de forma mais corresponsável e mais eficaz. Então, temas transversais como educação, formação, meio ambiente, manejo e conservação, pluralidade cultural, ética, direitos, saúde e direitos humanos, orientação sexual, vários aspectos podem ser discutidos para você ter um cuidado mais direcionado para aquela pessoa, né? E relacionado às necessidades de cada um. O protagonismo e a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e coletividade se dá na forma da gestão de atenção e é concreta e construída como uma ampliação da autonomia, né? A gente percebe que há uma resistência muito grande dos profissionais de saúde para que tenha mais autonomia os pacientes, né? Que o paciente ou o cliente bom é aquele quietinho. Mas a gente tem que pensar também pelo olhar do trabalhador. Por que isso acontece muitas vezes, né?
porque provavelmente o trabalhador já está estressado, ele não tem condições, estruturas que dê conta para que ele dê mais autonomia para esse paciente, muitas vezes no ambiente. Então, cadê o número adequado de funcionários para poder dar atenção para o paciente? Cadê o recurso material? Né? Cadê os salários? Né? Muitos estão trabalhando hoje sem salários. Então, a vontade das pessoas envolvidas é importante, mas é importante também que todos escutem ambas as partes, né? Porque me parece que há preconceito em tudo, né? Então, como que a gente vai tratar sem preconceito se todos têm preconceito contra tudo e contra todos o tempo todo? Então, por isso que é um grande desafio falar de humanização. Ah, por que você está falando disso? Porque dentro da própria equipe de saúde também há preconceitos, né? A gente sabe disso. Então, indissociabilidade entre atenção e gestão. Então, as decisões de gestão interferem diretamente a atenção. Então, por isso, os trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão, como funciona a rede de saúde e participar ativamente no processo de tomada de decisões, com o exemplo, como eu já falei para vocês, né? Principalmente por meio das conferências e também ele escolhendo, né, como ele quer seu tratamento, discutindo com quem está cuidando dele de forma a adequar. Né? Você não pode tomar um remédio que você tem algum problema com aquele remédio. Você tem que falar, isso tem a ver com integralidade, né? Um cuidado mais completo possível, voltado para o sujeito, individualidade, a resolutividade. Tudo isso você está fazendo humanização. Então agora a gente vai a mais um momento para vocês serem perturbados. Depois desse só vai ter mais um. Qual requisito vocês acham que é essencial para acolher? Então eu vou pedir para a Fabiane projetar mais uma vez aí. Então qual requisito é essencial para o acolhimento? Eu vou parar aqui e interromper a minha transmissão. Então seria aquela mesma dinâmica inicial, né, quando a gente fala de humanização. Então quando a gente fala de acolhimento, o que vem na cabeça de vocês? Porque muitas vezes a gente tem que pensar nos elementos essenciais para humanizar. Então, esses elementos essenciais para humanizar, um deles é acolher. Então, acolhimento para vocês é compreensão, é empatia, é respeito, cuidar, ter uma escutativa. Vamos ver quais vão ser os mais indicados. Quem vai ganhar o Oscar? Então, para acolher é necessário empatia. Empatia está em primeiro lugar. Respeito. É necessário compreensão também. Isso aí, muito boa a participação de vocês, que bom. Por isso é uma oficina, nós estamos montando como deve ser o cuidado humanizado ideal. Só não estou com voz de apresentador e animador de auditório hoje. Mas está ótimo. Ó, isso aí. Então eu acho que ficou um pouco delineado já, né? Temos 12 participantes. Obrigado, Jaqueline. E aí a gente já tem aqui empatia, compreensão. Eu acho que respeito ainda fica maior, né? Então, empatia, respeito e compreensão. Gostei muito também de escutativa, porque a gente vai ter que falar disso. Eu vou fazer o print aqui da tela para botar lá a participação de vocês. E vou pedir para a Fabiane parar de apresentar, para eu poder voltar. Eu acho que eu já voltei. E aí eu vou colocar aqui outro momento de interação de vocês. Vocês construindo a aula junto comigo, a apresentação. Toda hora eu vou ficar falando aula, gente. Então, aqui, ó, os mais indicados ao Oscar. Então, a gente vai falar das diretrizes da Política Nacional de Imunização. Então, acolhimento, como vocês falaram, envolve
empatia, respeito, compreensão, escutar. Então, a primeira coisa da diretriz da Política Nacional de Imunização é acolher. Ter uma gestão participativa e cogestão, que a gente já está falando muitas vezes. A ambiência, né, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. A Larissa colocou isso nos slides muito bem, junto com a Fabiane e o Vitor. A clínica ampliada e compartilhada, que é algo que é como se fosse registrar aquilo que a gente já falou, de ter um cuidado integral. Valorização do trabalhador, que a gente pincelou, mas não aprofundou. E defesa dos direitos dos usuários, que vocês falaram lá no início, em direitos. Então, o acolhimento. Então, acolher é reconhecer o que o outro faz de forma legítima. O que ele traz de forma legítima? E qual é a sua necessidade singular? O que aquela pessoa traz como necessidade de saúde? Então, às vezes, as pessoas elas têm muitos problemas, né? Por exemplo, quem tem muito problema de saúde e nunca fica bom de nada, parece que quando se cura de um problema arranja outro. Então, será que a real necessidade daquela pessoa é ser curado de alguma doença, ou ela tem uma necessidade de ser ouvida e acolhida, né, psicologicamente, digamos assim? Então, o acolhimento ele é construído de forma coletiva a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso, vínculo entre as equipes de serviços, né? Seja a equipe de trabalhador, do usuário e a rede socioafetiva. Ouvir e atender as demandas de forma adequada. Então, como vocês falaram, né? Uma escutativa. A gente vai ver isso daqui a pouco também. E no caso aqui seria uma escuta efetiva, né? Que é escutar efetivamente o que o paciente está falando, não é fingir que ele está ouvindo. E, como vocês falaram nas concepções de vocês, ser empático, respeitar, né? Ser comunicativo, compreensivo e escutar. Então, já estava lá no que vocês disseram. Então, essa gestão participativa expressa-se tanto na inclusão dos sujeitos nos processos de análise e decisão, quanto na ampliação das tarefas, né? Do que você pode fazer isso também. Então, assim, o curativo ele precisa ser feito no posto de saúde, mas ele também vai ser feito em casa. Então, a gente pode também indicar que seja feito em casa. A gente pode falar que pode trabalhar com agente comunitário de saúde, né? Ou se não existir, a gente vai orientar. Então, uma cogestão daquele cuidado micro ali. Mas isso também pode ser dado no macro, em relação à escolha de como fazer e como ser atendido. Então, por exemplo, é mais importante ter uma policlínica nessa área ou é mais importante ter uma unidade básica de saúde como um PSF ou aqui em Niterói, PMF? Então, as rodas de discussões ajudam muito nessa orientação. E a ambiência é criar espaços saudáveis. Aí lembra lá de que Florence já falava. Então, por exemplo, a gente vai numa pediatria, né, infantil, aí você vai ver ambientes, né, decorados para animar as crianças. Aqui do outro lado, uma máquina de ressonância, né, que tem um submarino, parece que a criança vai entrar numa câmera fotográfica. E aqui uma estrutura hospitalar com solários, né, que a própria Florence também já tinha desenhado isso antes, de forma que os doentes, né, os enfermos, poderiam sair para pegar sol. E repare que tem estruturas com verde em toda parte. Então, quando a gente observa o verde, a natureza, nos remete à tranquilidade. Isso, né, faz com que a gente se sente acolhido. Então, a ambiência é muito importante para a humanização. E a clínica ampliada e compartilhada? Então, é uma ferramenta teórica, né, teórica, porque a gente vê na prática quando a pessoa consegue ter o atendimento integral, né, com a finalidade de contribuir para reduzir, né, esse adoecimento e o sofrimento, considerando o quê? A singularidade do sujeito. Então, aquilo que eu falei, às vezes a pessoa ela não precisa só de um atendimento que envolve curar aquela doença dela, né, que toda hora aparece uma outra doença. E ainda mais no momento que a gente está vivendo de pandemia, com uma explosão de doenças, né, de transtornos, melhor dizendo, mentais, né, e de ordem psicológica. Mas a minha teoria é que isso sempre existiu, isso na minha opinião. Isso só está se aflorando e aparecendo agora. Então todos já estavam com problemas. Já existiam pesquisas anteriores falando que o Brasil era
um dos mais estressados, se não era o mais estressado do mundo, que tinha o maior nível de depressão das Américas. Então agora só está aparecendo o que estava sendo omitido, né? Porque as pessoas estão em casa, elas conseguem pensar um pouco mais na vida. Então, o enriquecimento dos diagnósticos e qualificação do diálogo se dá quando a gente vai ouvir o paciente e a família, né? De forma que você vai pensar na prevenção, no diálogo, na colaboração, na interação, na conscientização sobre o problema e a visão da totalidade do sujeito, porque não é só aquele sujeito que está ali, ele também é uma família, né? Como a gente observa nos casos de Covid hoje. Então, dar visibilidade à experiência também do trabalhador é importante nesse processo. O trabalhador, ele está ali, né, ajudando e tomando as decisões, e tem a capacidade de analisar, definir e qualificar e indicar o melhor caminho para poder aquela pessoa ser tratada. E o programa de formação em trabalho e saúde na comunidade e a comunidade ampliada de pesquisa são possibilidades que tornam possível esse diálogo. Ou seja, a pessoa sendo treinada sobre humanização, ela vai saber que o ambiente de prevenção é no hospitalar e é também em casa, né? Como a gente está vivendo hoje, né? Medidas de prevenção em tudo quanto é lugar. Que o diálogo ele é essencial para você descobrir um pouco sobre o sujeito e encaminhar ele para as necessidades que ele tem, seja biológicas, sociais ou psicológicas, né? Que a interação é importante para se criar vínculo, que a colaboração é importante de ambas as partes para o cuidado se efetivar com qualidade, e que a gente conhecer o problema para poder saber lidar com ele é importante para poder você conseguir sanar essa necessidade. Então, isso tudo é olhar o sujeito como um todo. Então, é importante também valorizar esse trabalhador. É ele que está ali na linha de frente e fazendo a humanização acontecer. Então, a gente percebe que a defesa do usuário também é algo muito importante, assim como a defesa do trabalhador, mas a gente precisa pensar na singularidade desse sujeito, né? Muitas vezes as pessoas só olham como se fosse um número, e isso tem a ver com aquilo que a gente falou do sistema. Os direitos dos usuários, que vocês mesmos no início já falaram também, e saber acolher, né? Sem preconceitos, que a gente vai falar daqui a pouco, tendo uma escuta ativa e efetiva. Efetivamente, mostrando que você está ouvindo o que o paciente está falando, né? E ativamente direcionando para aquilo que você quer. Porque muitas vezes o paciente vai falar, o cliente, sobre muitas outras coisas que no momento não é o seu foco de atenção. Então, uma escuta ativa e efetiva é quando você, além de repetir para o cliente o que você está falando, você também vai direcionar para aquilo que você quer. Então, você pode muito bem só ter uma escuta efetiva, né, dizer, eu estou ouvindo, né, repete lá, mas você não está dando atenção nenhuma, mas você pode direcionar para o que você quer. Ah, isso, eu estou falando agora aí da sua família. E quantos cômodos tem na sua casa? Então, você vai direcionando para poder ativamente chegar ao que você quer. Então, os objetivos da Política Nacional de Imunização buscam a redução das filas e o tempo de espera com a ampliação do acesso, o atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco, né, que a gente observa hoje nos hospitais e em UPAs, né, aqueles códigos coloridos, e implantação de um modelo de atenção de responsabilização e vínculo. O que eu acho mais curioso relacionado a essa coisa de acolhimento, né, é que uma vez no hospital, aqui é a sala de acolhimento. Aí eu fui lá ver a sala de acolhimento. O que era a sala de acolhimento? Era onde o paciente entrava depois da triagem, media a pressão, a temperatura e mandava ele de volta para o banco esperar. Então, assim, isso é acolhimento? Né? Então, e não é, né? É porque é o que pode ser dado naquele momento. E não é porque não é o que a teoria diz. E nem que o ser humano nasceu pensando que seja. Então, é esse tipo de pensamento que dá um nó na cabeça da gente. Porque seria assim o certo, né, ser atendido dessa forma? Ou seria suficiente ser atendido dessa forma, né? Lembrando que a gente está passando por uma crise mundial de problemas psicológicos, né? Então, na parte 3, vamos falar sobre os desafios do cuidado, né? A gente já falou de alguns, né? E como deve ser esse cuidado humanizado, né? Com ações práticas. Então, agora a gente vai para o, eu acho que é o último, se não for, o nosso momento de interação. E aí eu quero saber
que vocês acham sobre o efeito da tecnologia no cuidado humanizado? Então eu vou tirar aqui a tela. Então a tecnologia causa o que no cuidado humanizado? Eu quero que vocês me respondam. E aí, acho que esse é o último. Acho que a Fabiane vai... Não, agora é a Larissa, que tem um limite também de projeção. Então a gente tem o PIN aí, ó, o efeito da tecnologia do cuidado, né? A gente tem opções, ela ajuda no cuidado humanizado, elas atrapalham, as tecnologias atrapalham no cuidado humanizado, elas são neutras, elas são necessárias e auxiliam se utilizadas adequadamente. Não tem resposta certa, tá, gente? Eu quero saber a opinião de vocês. Então a gente tem um ranking ali do lado e 8 participantes, 9. Vamos ver o que vocês acham. Tempo! Então a tecnologia no cuidado humanizado até agora está ganhando. São necessárias e auxiliam se utilizadas adequadamente. E algumas pessoas dizem que ajudam no cuidado humanizado. Está aumentando cada vez mais a barra vermelha. Tem 17 pessoas e no outro 3. Eu vou ver ali o limite, que geralmente participam 20 e poucas pessoas só, né, que eu estou reparando. Ah, apareceu mais uma opinião ali. Atrapalha no cuidado humanizado. Opa, não sabe se foi ou se fica. Tem uma pessoa. Ou são neutras, depende de quem usa. Ou a gente vai ver que a teoria diz isso. Hein? Por isso que eu estou falando, não tem resposta certa. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Ah, tá, tem mais um ali. Só 12 pessoas participaram? 13 não é possível. No outro teve mais gente. O PIN está aí do lado, o código também, né? O PIN está aqui, o endereço é esse. O PIN 10.214. Acho que é o mesmo PIN. Então aqui a gente tem mais ou menos a opinião formada de vocês. Calma aí. Eu vou fazer o print da tela. Eu estou esperando sair o negócio ali do meio. Esses participantes aqui, eu não consigo entender se é o total ou se é quem está participando agora, porque ele está oscilando. Então fiz o print aqui, vou pedir para a Larissa sair para eu poder voltar. Tela inteira, compartilhar. Então aqui, o que vocês acham da tecnologia? Então a tecnologia, a maioria, indica que são necessárias e auxiliam se utilizadas adequadamente. Então a gente vê que os desafios, né, a gente vai chegar na tecnologia ainda, mas esses desafios que a gente observa que estão relacionados à aplicação da humanização está relacionado muito ao individualismo e capitalismo que a gente falou anteriormente. Quando eu falo capitalismo, não significa que eu sou socialista não, tá? E nem que... É porque a gente tem essa ideia, né? Eu estou falando o que a literatura diz, tá, gente? E realmente o sistema capitalista, que eu acho que já está falido há muito tempo, já deveria existir uma outra via, né? Que não fosse... Acho que a gente já experimentou. Leva o ser humano a ficar cada vez mais competitivo, a querer mais dinheiro e ser individualista. E isso somado ao uso de tecnologia é uma bomba, né? Dependendo de quem usa. Então, esse fator voltado ao individualismo, ele afeta a cultura geral, as ações de conduta dos profissionais, os relacionamentos interpessoais, cuidado ao cliente, a visão da enfermidade. Por quê? Porque a pessoa pode pensar assim, eu posso ficar doente, eu tenho plano de saúde, se isso acontecer comigo eu fico curado, não tem problema nenhum. Né? Então, assim, a visão de saúde também é afetada dessa forma.
ou também, por quê? Porque ela pensa que eu tenho qualidade de vida porque eu posso passear, eu posso viajar, eu posso... Então, a gente está passando por um momento de pandemia que mexeu com tudo isso. Então, é um momento de reflexão para as pessoas pensarem até que ponto o dinheiro realmente compra tudo, né? Então, isso mexe também com o cuidado ao cliente, com a visão da enfermidade que eu já falei. E a gente, no momento de Covid-19, a gente vê, né, que isso foi tipo que as pessoas ficaram mais isoladas ainda, né? Então, a gente tem que pensar como que esse cuidado está sendo implementado na prática. Então, é um momento de muita fragilidade das famílias, né? Porque quando a gente fala de Covid-19, uma coisa importante de falar também, é um vírus que ele, se for comparado ao SARS-CoV-1 de 2002 e o MERS, a taxa de letalidade dele, de morte, é bem menor, tá? Então, quem pegou, por exemplo, SARS anteriormente e MERS, que é o outro, né, que foi mais recente, morria 30%. Hoje é 0, alguma coisa. Por que tanta gente, né, tanta notícia aparece de morte? Então, porque é um vírus novo. Então, é um material genético novo. Então, as pessoas, isso desperta um interesse muito, muito grande. Assim como os outros também eram novos, mas a forma como se deu o alastramento dele foi muito maior, né? Então, o poder de infectividade foi muito rápido. Então, isso chama muita atenção. Mas as pessoas continuam morrendo de outras coisas também, né? E o atendimento no hospital continua também necessitando da humanização. Então, como vocês já falaram, né? Não podemos ser livres, não podemos ter preconceito, na verdade. Então, na perspectiva da pessoa ser aceita como única e integral, ela vai ter suas expectativas e particularidades atendidas quando ela é acolhida. Então, acolhimento é uma forma de operar os processos de saúde de forma que a postura do profissional é capaz de escutar, acolher, dar respostas adequadas às necessidades e demandas dos usuários. Então, a complexidade tecnológica que eu chamei lá para vocês falarem, segundo a literatura, a tecnologia é algo que depende da pessoa, né? E se a gente voltar mais ainda no tempo, a literatura vai dizer que a tecnologia ela é boa para o cuidado, porque ao invés de você ficar fazendo cálculo para poder ver quantas gotas vão ser infundidas, a bomba infusora faz. Ao invés de você ficar vendo, né, se matando para levantar a posição de um leito, a tecnologia faz. Então, a tecnologia possibilitou mais tempo para o trabalhador, mas o trabalhador, devido muitas vezes a ser corrompido, né, pelo processo e o meio onde vive, ele vai preferir utilizar aquele tempo para outras coisas, não para ficar dando mais atenção para o paciente. Então, isso é um desafio, né? Como mudar essa ideia, né, essa conduta, essa filosofia, digamos assim, de que o paciente bom é o paciente quieto. A fragmentação do cuidado em visões isoladas, isso também é muito comum e acontece o tempo todo, né? Então vai para uma parte, eu não entendo essa parte, outro especialista. Deficiências estruturais do sistema de saúde como um todo, a gente já falou. Falta funcionário, falta recurso humano, falta recurso material, falta ambiente, né? Porque quando você vai ver, o hospital em si não tem uma estrutura para atender aquilo tudo. A falta de filosofia de trabalho e de ensino voltado à humanização de maneira efetiva. E, novamente, o outro desafio da Covid-19, né, que a gente vai ver como que a gente pode trabalhar isso, né, de uma forma humana, utilizando tecnologia, se a precaução de contato ela é cada vez mais necessária. E hoje já se sabe que a transmissão pelo ar é muito maior, né, do que você ter um contato. É óbvio que você entrar em contato com alguém, passar a mão no rosto, no olho e tal, mas o ar contaminado é muito infeccioso, né, digamos assim. É o exemplo de aglomerações, né, que é o que faz a pessoa passar muito mais o vírus. E também relacionado às pessoas que estão na fase inicial da doença ou assintomáticos. Então eu conheço aí ex-alunos e colegas também que aparecem lá o teste, fazem o teste e continuam sem sintoma nenhum, ainda não desenvolveram o IgG e não sentem nada. Então eles são
transmissores. Então essa doença ela é muito nova, então um desafio de como lidar com isso. Então a tecnologia ela tem que ter ênfase, né? Mas ela não pode ter negligência da relação humana. Então ela não pode ajudar você a ser negligente. Ela tem que ajudar você a ficar mais tempo com o paciente. Então cuidar do paciente, do cliente de alto risco, por exemplo, né, num CTI, você pode fazer isso de forma personalizada, fornecendo assistência física, psicológica e humana. Então, as tecnologias, segundo o Ministério da Saúde, são dispositivos organizacionais e, sobretudo, eles dependem do ser humano. Ele não funciona sozinho. Então, a sua eficácia está fortemente influenciada pela qualidade do fator humano e do relacionamento que se estabelece entre profissionais e usuários no atendimento. Então, a concepção de vocês traz muito isso, né? Ou seja, ajuda, mas depende de quem usa. E aí ela pode ser muito boa. Então, vocês concordam com a definição. Apesar de que tinham outras pessoas lá também anteriormente que falaram também que está escrito aqui, né? Que depende do ser humano. Então não existe resposta certa. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Uma outra coisa muito importante é a formação. Então a formação do médico, do enfermeiro, né? do nutricionista, do fisioterapeuta, muita coisa voltada para a técnica. Né? Não que a técnica não seja importante, ela é. Eu fui professor de semiotécnica e semiologia há mais de 5 anos na minha vida. Mas a questão é que eu sempre estava olhando para o ser humano que eu estava atendendo e depois a técnica, explicando tudo o que eu estava fazendo, o porquê, de onde que vinha aquilo, falando cada etapa, explicando. E aí você é o melhor profissional do mundo, porque todo mundo gosta, porque você se comunica. Então o objetivo não pode ser só tratar de uma enfermidade ou uma parte, né? A imagem aí mostra isso. Você tem várias pessoas ou olhando para a professora ou olhando para o ferimento ou para o que está ali. E aquela pessoa, né? Então, os desafios da Covid-19, né? Como humanizar em tempos de Covid. Então, a gente vê aqui uma cena, né? Um profissional tocando no paciente. Também a gente viu o exemplo do telefone, pode fazer um teleatendimento, você mostrando o telefone para a família daquela pessoa. A gente pode treinar essas pessoas para elas serem mais humanas, né, para terem um comportamento mais humano relacionado ao aspecto da Política Nacional de Humanização, né, sensibilização, comunicação adequada, uso de técnicas adequadas, utilizar a tecnologia a favor, como eu falei para vocês, e até mesmo atendimento remoto, né, telemedicina, teleenfermagem, ou seja, você está mais próximo das pessoas e é o momento de você resgatar a necessidade da humanização e não de excluir, de dizer que não dá para fazer humanização em tempo de Covid. Pelo contrário, você tem como fazer humanização. Mas para isso a gente precisa de ter tudo aquilo que a gente falou antes. Material, né? Capacidade, né? Treinamento. Capacidade no sentido de ter recursos. Né? Sermos capazes de fazer isso, precisamos de recursos. Então isso é muito importante que a gente pense nesse momento agora. E aí a gente observa que para a gente dar um cuidado humanizado, a gente precisa de uso adequado da tecnologia, como vocês já colocaram, acolher, ouvindo as pessoas sempre, né? E ser livre de preconceitos. Isso tudo a gente consegue somente com ensino e formação, com ações de caráter humano, né? E sem fragmentação. E lembrando que as ações humanas elas envolvem várias coisas: sorrisos, olhares, técnicas, né, uso de medicamentos, sofrimento, dor, desespero, conforto, né, olhares, toque, tudo isso tem a ver com cuidado. Então a gente não pode deixar de pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E as ações práticas relacionadas ao cuidado? Todo mundo vai querer saber isso, né? Então a gente já viu, é uma oficina, então a gente fez muita coisa voltada para a prática e falando da prática o tempo inteiro. Então é conscientizar o paciente sobre o tratamento, informar sobre o uso dos medicamentos corretamente, informar sobre o procedimento, tomar decisões junto ao cliente, tocar o cliente, olhar nos olhos, utilizar uma escuta ativa e efetiva, dar atenção às expressões não verbais. Às vezes você está fazendo um exame físico no paciente, está tocando ele e ele não vai falar que está com dor, mas quando você aperta e olha para o rosto, ele vai lá e faz uma expressão estranha. Alguma coisa tem ali. Né? Se a pessoa chega passando mal, você vai observar
quais os sinais que ela mostra para você, que é tudo aquilo que você vê, né? Os sintomas é o que ela vai falar, o que ela sente. Então a gente precisa ter uma visão mais integral da pessoa para poder fazer um cuidado humanizado. Então, aqui foi o que vocês fizeram junto comigo. Então, no início, vocês falaram que humanizar, de alguma forma, vocês trazem a ideia de acolher, de respeitar, vou escrever certo, de ser empático, respeitar, empatia. Vocês também falaram de integralidade, cuidado integral. Vocês falaram também de direito, que chamam muita atenção. Quando deixamos de ser humano, por que isso acontece? Aí vocês responderam que tem a ver com preconceito, tem a ver com falta de empatia, tem a ver com egoísmo. E para acolher, vocês disseram que era necessário empatia, respeito, comunicação ou compreensão. Acho que é compreensão que vocês falaram, mas também tem comunicação. Compreensão, escutar. E a tecnologia, segundo vocês, ajuda a ser utilizada corretamente. Então isso aqui foi o que vocês montaram do cuidado, como ele deve ser ideal para poder ele ser humanizado. Então agradeço essa contribuição de vocês na montagem dessa exposição. Então, resumindo, a humanização é uma política transversal, envolve direitos e deveres dos coparticipantes. Existem grandes desafios em sua implementação de forma plena, como o uso adequado de tecnologias, o individualismo causado pelo nosso sistema de vida hoje, a formação, que é esquecida, né, de se ensinar adequadamente humanização. Quantas aulas você teve de humanização na graduação até agora? Então, humanizar envolve treinamento e o papel do cidadão, a falhas e ausência dos recursos humanos e materiais para que isso se implemente de uma forma boa, né, eficaz. Todo ser humano nasce com intuito e respeito e compreensão. Só que a gente percebe que isso é perdido, né, ao longo da vida da pessoa. Aqui as referências, né, que os queridos monitores fizeram. Aqui a gente agradece pela atenção. Fabiane, só lembrando, você está aí, ó. Aí está aqui toda a equipe que está envolvida do Penso. A gente agradece a vocês a participação. E o nosso próximo curso será dia 31, vai ser um mini curso, Políticas Públicas de Saúde e Desafios na Realidade em Tempos de Pandemia. Então quem quiser participar, daqui a pouco a Fabiane e a Larissa vão liberar a lista de inscrição, mandando para o e-mail de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou sair daqui